contente por estar aqui, falar do livro dos Salmos. And we're going to read first from Psalm chapter 90. Nós vamos começar a ler o Salmo 90 And we'll read verses 1 and 2. e vamos ler os versículos 1 e 2 do Salmo 90. Psalms was written over 900 years over a 900-year period. Foi um período de 900 anos que levou para o livro dos Salmos ser escrito. And the oldest psalm was written Psalm 90. E o mais antigo foi este, o Salmo 90. And the author is Moses. O autor foi And Moisés. this is what Moses says in verses 1 and 2. E é isto que Moisés diz nos versículos 1 e 2. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Now in Psalm 73, Agora no Salmo 73, in verses 25 and 26, versículos 25 e 26, this psalm was written during the time of David and Solomon. este salmo foi escrito entre o tempo de Davi e Salomão. So hundreds of years after Moses, this psalm is written. Então, há centenas de anos depois de Moisés, este salmo foi escrito. So verses 25 and 26. Então, versículos 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Now Psalm 136. Agora o Salmo 136. And we'll read verses 1 and 2. Vamos ler os versículos 1 e 2. Now this psalm was written after the Babylonian exile. Este salmo foi escrito depois do exílio da Babilônia. So about 900 years after Moses. Então, cerca de 900 anos depois de Moisés. And we don't know who wrote this psalm. Nós não sabemos quem escreveu este salmo, But this is what is written, verses 1 and 2. mas é assim que diz os versículos 1 e 2. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. So 900 years of history these psalms cover. Então estes salmos cobrem 900 anos de história. And the book of Psalms is actually 5 books. E na verdade, o livro dos Salmos é uma compilação de 5 livros. It's like 5 volumes put together in one. É como que 5 livros colocados juntamente em um volume. So the first 41 chapters of Psalms is the first book. Os primeiros 41 salmos pertencem ao primeiro livro. And at the end of the book in chapter 41 E no fim do primeiro livro, no número 41, and verse 13, versículo 13, there is a doxology. existe uma doxologia. Each of the books of the Psalms ends with a doxology. Cada um dos livros, cada um dos 5 livros termina com uma doxologia. What is a doxology? O que é que isso significa? Well, let's read it in verse 13. Então vamos ler no versículo 13. 41, 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. This book begins with chapter 1, where God is blessing righteous people. Então este livro começa com o número 1, onde Deus abençoa ricamente as pessoas. And this book ends with man blessing God. E este livro termina com os homens bendizendo Deus. And then there's book 2. It begins in chapter 42. E depois temos o livro 2, que começa no Salmo 42. And it ends in chapter 72. E termina no número 72. And in chapter 72, verses 18 to 20, there's a doxology. E no capítulo 72, a partir do versículo 18, entre o 18 e o 20, nós temos uma doxologia. You can read it. 18 a 20. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Then there is book 3. It begins in chapter 73. Depois nós temos o livro 3, começa no And Salmo it ends in 73 chapter 89. e termina no
capítulo, no número 89. And at the end, there's a doxology, E no fim nós temos uma doxologia, verse 52. versículo 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. And then in book 4 is chapter 90 to chapter 106. E depois temos o livro 4, do Salmo 90 até ao Salmo 106. And it also ends in a E doxology. também termina com uma doxologia. So we can read verse 48. Então podemos ler o versículo 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Aleluia. And the last volume begins in chapter 107 E o último volume começa no Salmo 107 and it ends in chapter 150. e termina no número 150. And the whole chapter is a doxology. E todo o capítulo é uma doxologia. So we can read the entire Psalm 150. Então podemos ler todo o Salmo 150 agora. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Now the Psalms is a hymn book. Os Salmos são um livro de hinos. How many hymn books do you have in Portuguese? Em português, quantos hinários nós temos? 1, 3, 3? 4? 3 ou 4? Okay. And is there going to be a new hymn book one day in Portuguese? Será que vai haver algum livro, algum hinário novo em português? What do you Algum dia? think? O que é que acha? It seems in the United States, in the church that I go to, there have been different hymn books about every 10 years. Na igreja a qual eu pertenço, lá têm surgido novos hinários, há períodos de 10 em 10 anos surgem novos hinários. We have a red hymn book, Temos o livro a black vermelho, hymn book, temos o preto, a blue hymn book, temos o azul, a green hymn o book, verde, a purple hymn book. violeta. And it seems that every 10 years we're changing the hymns. E parece que a cada 10 anos os hinos estão a mudar. We retire some hymns, as I like to say, Nós cansamos alguns hinos and we como eu add costumo new dizer, hymns to this hymn book. e nós acrescentamos alguns hinos aos novos And hinos. we love to sing to the Lord. E nós amamos cantar para o Senhor. And the Israelites also sang to the Lord. Os israelitas também cantavam para o Senhor. And this book was the hymn book for all Jewish history. E este livro foi o livro de louvor para toda a história de Israel. And for most of church history. E também para a maioria da história da igreja. For centuries, God's people would sing the Psalms. Durante séculos, o povo de Deus cantou os salmos. And it gave them a chance to proclaim their faith and to worship the Lord. E deu-lhes então a oportunidade de cantar a sua fé e adorar o Senhor. During the time of David, some of the Levites were given the position of music leaders in God's house. Durante o tempo de Davi, os levitas tinham a oportunidade de servir na casa de Deus, dirigindo a adoração, a See, música. David loved music. Porque Davi, ele amava a música. And there was a little problem during the time of David. E houve um pequeno problema durante o tempo de See, Davi. God had set apart the Levites to work in the tabernacle and in the temple. Deus havia separado os levitas para eles trabalharem no tabernáculo e depois mais tarde no templo. And some of the Levites were priests. Alguns dos levitas eram And sacerdotes. other Levites were to take care of the tabernacle whenever they had to take it down and move it to a different place. E outros dos levitas, eles tinham que cuidar do tabernáculo quando tinham que mudar
de um lugar para o outro, eles é que cuidavam da estrutura. And other Levites had to take care of the furniture that was inside the tabernacle. Outros dos levitas cuidavam da mobília, do mobiliário que estava dentro do tabernáculo. But during the time of David, the tabernacle went to a permanent place. Mas durante o tempo de Davi, o tabernáculo foi para um lugar onde ficou permanentemente. And David was preparing all the material to build the temple. E Davi estava a preparar o material para construir o templo. So some of the Levites didn't have a job anymore. Então alguns dos levitas já não tinham mais trabalho. All the Levites who were there to take down the tabernacle and move it to a different place, they had nothing to do. Aqueles levitas que estavam destinados a mover o tabernáculo de um lugar para o outro já não tinham mais o que fazer. So in the book of Chronicles, David tells these Levites that they have another job. Então no livro das Crônicas, Davi diz a estes levitas que agora eles têm um novo trabalho. They could be musicians and gatekeepers in the house of the Lord. Eles poderiam agora ser músicos na casa do Senhor. And so there were several famous musicians in the time of David. Então existem vários músicos famosos durante os dias de Davi. Asaph was one. Asaf foi um And deles. he wrote several psalms. E ele escreveu diversos The salmos. sons of Korah were other musicians. Os filhos de Corá foram outros And they músicos. also wrote some of the psalms. Eles também escreveram alguns dos salmos. And there were other famous musicians at the time of David and Solomon. E houve outros músicos famosos no tempo de Davi e de Salomão. And they wrote the psalms so that the people of God could sing them. E eles escreveram os salmos para que o povo de Deus pudesse cantá-los. And they would sing and worship the Lord at the temple. Então eles cantavam e adoravam ao Senhor no templo. Now there's great value in the psalms. Existe um grande valor nos salmos. Because in it we have godly men telling us about their experiences of life. Porque nos salmos nós temos a experiência de homens piedosos a falarem de como é viver. They write about what happened to them Eles contam como o que lhes aconteceu as they tried to live a godly life. à medida que procuraram viver vidas que agradam a Deus. Now David wrote the most psalms. Mas Davi escreveu a maioria dos salmos. He wrote 73. That's about half of the psalms. Escreveu 73, cerca de metade dos salmos. And Asaph wrote 12. Asaf escreveu 12. The sons of Korah wrote 11. Os filhos de Corá escreveram 11. Solomon wrote 2 psalms. Salomão escreveu 2 salmos. Moses wrote 1. Moisés 1. There's a guy named Jeduthun who wrote 4. Um homem chamado Jedutum escreveu A 4. man named Ethan who wrote 1. Um homem chamado Etan escreveu 1. And about 45, 46 are anonymous. We don't know who wrote them. E cerca de 45 ou 46 são anónimos. Nós não sabemos quem os escreveu. And there are different types of psalms. Existem diversos tipos de There are salmos. psalms that talk about trusting in God. Salmos que falam sobre confiar em Deus. The psalms about repentance. Salmos acerca de arrependimento. Psalms about grief. Salmos acerca de lamento. There were royal psalms. Há salmos reais. There were psalms that talked about the Torah or the Word of God. Há salmos que falam acerca da lei e da lei de Deus. There were psalms of praise. Há salmos de louvor. One of the themes in the book of Psalms is Jesus Christ. Um dos temas no livro dos Salmos é Jesus Cristo. And the writers of the Psalms talk about the blessed Son of God. E os autores dos Salmos, eles escrevem referindo-se ao abençoado Filho de Deus. You see, the Bendito. Israelites knew that a Messiah was going to come. Os israelitas sabiam que o Messias viria. And the Psalms wrote about the Messiah. E os Salmos descrevem o Messias. And so throughout the Psalms, we have messianic psalms. Então, ao longo dos Salmos, nós temos salmos messiânicos. Can you imagine being one of those disciples on the road to Emmaus? Vocês conseguem imaginar serem um daqueles discípulos na estrada para Emaús? And Jesus walked with them, but they didn't know it was Jesus. E Jesus a andar com eles, mas eles não sabiam que era Jesus. And Jesus gave what was probably the greatest sermon of all time. E Jesus ali pregou provavelmente o maior sermão de todos os tempos.
And he opened the scriptures and he showed where Jesus Christ was in all the Old Testament. Ele citou as Escrituras e mostrou onde Jesus estava em todo o Velho Testamento. And the disciples didn't know it was Jesus talking to them, E os discípulos não sabiam quem estava a falar com but eles, their hearts were burning within them. mas os seus corações começaram a aquecer, a arder dentro deles. This is a great sermon he's preaching. Este é um grande sermão que ele está a They pregar. didn't want it to end. E não queriam que acabasse. And Jesus talked about himself in the book of Genesis and Exodus and Leviticus. E Jesus começou a falar acerca dele mesmo no livro de Gênesis, Êxodo, de Levítico. Eventually getting to the Psalms. E finalmente ele chegou aos Salmos. And what would Jesus have said about the Psalms? E o que é que Jesus diz acerca dos Salmos? Well, you could turn to Psalm chapter 2 Nós podemos ir ao Salmo número 2, and verse 7. versículo 7. You can read it. Salmo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. This psalm talks about Jesus Christ being the Son of God. Este salmo fala de Jesus Cristo como o Filho de Deus. And it is quoted in Acts chapter 13 Ele é citado em Atos capítulo 13, and verses 32 and 33. versículos 32 e 33. Atos 13, 32 e 33. Mas nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. So the early believers recognized that Psalm 2 was talking about the Son of God. Então os primeiros crentes, os primeiros cristãos, eles acreditavam que o Salmo 2 estava a referir-se ao Filho de Deus. And Psalm 8 is also a messianic psalm. O Salmo 8 também é um salmo messiânico. And in verses 4 to 6 in Psalm 8 we read, E no Salmo 8, versículos 4 até 6, nós lemos assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. this psalm talks about how the Messiah would be made lower than the angels, but then would be exalted, given authority over all things. Este salmo descreve como, por um tempo, o Messias iria ser apresentado como um pouco menor do que os anjos, mas iria ser exaltado acima de todos os homens. And we read about it in Hebrews chapter 2 E nós lemos acerca disso em Hebreus, no capítulo 2, and verses 9 and 10. versículos 9 e 10. Hebreus, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Psalm 16 is a messianic psalm. O Salmo 16 é um salmo messiânico. And in verse 10, we read about how Christ's body would not decay. E no versículo 10, nós lemos como o corpo de Cristo não iria passar por decomposição. So you can read it, verse 10. Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. This verse is also quoted twice in the book of Acts. Este versículo também é citado 2 vezes no livro de Atos. You see, when a person dies, their body starts to decay almost immediately. Quando uma pessoa morre, o seu corpo começa a decompor-se quase imediatamente. Remember at the grave of Lazarus, he was dead for 4 days, and they said his body would be stinking. Lembram da história de Lázaro? Ele estava morto há 4 dias e o seu corpo já começava a cheirar mal. Most people take a shower every day.
A maior parte das pessoas tomam chuveiro because todos os our dias, body starts to stink. porque o nosso corpo começa a cheirar mal. And if you're dead, the body starts to decay. E se estiver morto, o corpo começa a decompor-se. Jesus was in the grave for 3 days, but his body didn't decay. Jesus esteve no túmulo três dias, mas o seu corpo não se decompôs. And he was raised from the dead. E ele ressuscitou dos mortos. And then in Psalm 22, you have a messianic psalm. No Salmo 22 também temos um salmo messiânico. Let's read just verse 1, for example. Vamos ler, por exemplo, o versículo 1, Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. You can look at verse 18. Vamos ver o versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam This sortes. whole psalm talks about the suffering and the death of Jesus Christ. Todo este salmo fala da morte de Jesus Cristo. And so it's a messianic psalm. Então é um salmo messiânico. Psalm 23 is also a messianic psalm. O Salmo 23 também é um salmo We messiânico. read that the Lord is my shepherd, I shall not want. Lemos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. In John chapter 10, Jesus says, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Em João capítulo 10, lemos Jesus a dizer, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. In Psalm 40, you have another messianic psalm. No Salmo 40, um outro salmo messiânico. And this time, the psalmist thinks about the Messiah and the perfect sacrifice that he did. Aqui o salmista pensa acerca do sacrifício messiânico. So verses 6 to 8. Versículos 6 até ao 8. Salmo 40. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. This psalm is quoted in Hebrews chapter 10. We're not going to read it. Este salmo é citado em Hebreus no capítulo 10. And verses 5 and 10, where the psalmist basically applies this psalm to Jesus Christ. Os versículos 5 e 6, onde o autor da carta aos Hebreus aplica este salmo à vida de Jesus Cristo. Then there is Psalm 45. Depois temos o Salmo 45. This is a messianic psalm talking about the glories of the Messiah. Um salmo messiânico a falar das glórias do Messias. And verses 6 to 8. Versículos 5 até 8. 6 até 8. Salmo 45, de 6 to 7. 6 e 7. Salmo 45, 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. So in Hebrews chapter 1, the writer to Hebrews applies this to the Messiah also. E em Hebreus, no capítulo 1, o autor de Hebreus também aplica este salmo ao Messias, a Jesus Cristo. Psalm 68 is another messianic psalm. O Salmo 68, outro salmo messiânico. We read in verse 18. Lemos assim no versículo 18. 68, 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. This verse is first quoted in the book of Judges. A primeira referência é ao livro de Juízes. And then it's mentioned here in Psalms. E depois é mencionado aqui nos Salmos. And it's mentioned in the book of Ephesians chapter 4. E é citado no capítulo 4 de Efésios. So it talks about a historical event that happened during the time of Judges. Isto refere-se a um evento que aconteceu no tempo dos juízes. But it's also talking about the Messiah. Mas também está a falar acerca do You Messias. see, there was a great victory in the book of Judges.
conseguem ver, houve uma grande vitória no tempo dos juízes and there was a great victory at the cross, e há uma grande vitória na cruz, where Jesus Christ not only won a victory over Satan, but he gave gifts to the people of God. onde Jesus não apenas ele vence sobre Satanás, mas ele também dá dons aos homens. Psalm 102 is the next messianic psalm. O Salmo 102 é o próximo salmo messiânico, In verses 26 and 27. versículos 26 e 27. And these verses talk about the eternal Christ. Christ is the eternal creator. E apresenta Cristo como o Criador eterno. Go ahead. Salmo 102, 26 e 27. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. This verse is also quoted in Hebrews chapter 1. Este salmo também é citado em Hebreus no capítulo 1. The next messianic psalm is Psalm 110. O próximo salmo messiânico é o Salmo 110. And this psalm is quoted more in the Old Testament than any other psalm E este salmo é citado in the Old Testament. in the Old Testament. Este salmo é citado no Antigo Testamento mais do que qualquer outro salmo. Yeah, right. Yeah, okay, go ahead, read it. Verse 1. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. All right, so this verse is quoted 8 times in the New Testament. Este versículo, ele é citado 8 vezes no Novo Testamento. It talks about Jesus Christ being a king and a priest, Apresenta Jesus Cristo como sendo um rei e and sacerdote he's sitting at God's right hand. e está sentado à direita de Deus. The last messianic psalm is 118 E o último salmo messiânico é o 118. and verse 22. Vamos ler o versículo 22. 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra angular. So here Christ is the head of the corner. Então, aqui Cristo é a pedra de esquina. He is the head of the church. Ele é a cabeça da And igreja. this psalm is quoted in Matthew 21. E este salmo é citado em Mateus 21. Jesus says it in verses 42 to 44. Jesus diz isso nos versículos 41 até 41, 42 to 44. do 42 até ao 44. Mateus 21, de 42 até 44. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. So one of the themes in Psalms is the Messiah. Então, um dos temas nos Salmos é Now, o Messias. In your hymn book, you have your songs arranged in a certain order, yes? Nos vossos hinários também têm os vossos hinos, vossas canções organizadas de uma certa ordem. I mean, this não é would be assim? true in almost every songbook. Isto é verdade em quase todos os hinários. You have songs talking about the death of Christ, Tem cânticos relacionados com a morte de and Cristo, songs talking about the resurrection, cânticos relacionados com a and ressurreição, songs talking about the gospel, cânticos relacionados com o and Evangelho, songs talking about the Christian life. cânticos relacionados com a vida cristã. So we divide the hymn book up into different sections. Então nós dividimos o hinário por secções diferentes. And in the Psalms, there are different themes that you will find. Então nos Salmos também encontramos diferentes temas. And one of those themes is the blessed Son of God. E um desses temas é o bendito Filho de Deus. So that's not the only theme in Psalm. Esse não é o único tema nos Salmos. Another big theme is the blessed man. Um outro tema é o bendito homem.
In fact, Psalm 1 begins with, "Blessed is the man." O Salmo 1 começa assim: bem-aventurado ou bendito é o homem. And many of the Psalms talk about what makes a man blessed. Muitos salmos, eles descrevem o que é um homem bem-aventurado. But I think it's time for a break. Mas eu acho que é tempo para um intervalo. So we'll take a break and then we'll talk about the blessed man. Então nós vamos fazer um intervalo e depois vamos falar sobre o homem bendito, bem-aventurado.